Pedro o fundamento da igreja? A Igreja Católica Romana considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Para fundamentar esse ensino, apela principalmente para a passagem de Mateus, capítulo 16, os versículos 16 e 19. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dessa passagem, a Igreja Romana deriva o seguinte raciocínio. Primeiro, Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele detém o poder de abrir a porta do reino dos céus. Terceiro, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Quarto, toda a autoridade foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo na terra. Porém, esta é uma interpretação absurda. Partindo deste raciocínio, o padre Miguel Maria Giambelli põe o versículo 19 de Mateus 16 nos lábios de Jesus da seguinte maneira, abre aspas, nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativos e judiciários, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu a ratificarei lá no céu, porque tu agirás em meu nome e com a minha autoridade. Fecha aspas. A Igreja Católica e os Protestantes, página 68. Porém, numa simples comparação entre a teologia vaticana e a Bíblia, a respeito do apóstolo Pedro e sua atuação no seio da igreja nascente, descobre-se quão absurda é a interpretação romanista a respeito da pessoa e o ministério desse apóstolo do Senhor. Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, conclui-se que, primeiro, Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e as funções que a teologia católica romana procura atribuir-lhe. O substantivo feminino Petra, em grego, que no português significa pedra, designa do grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino Petros, que significa Pedro, é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos, móveis, bem como a pedras pequenas, tais como a pedra de arremesso. Pedro é Petros, bloco rochoso e móvel, e não Petra, rocha grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam, não poderia repousar sobre Pedro. Segundo, de acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Veja Daniel capítulo 2, versículo 34. Uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Veja Efésios capítulo 2 e versículo 20. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nestes versículos, pedra se refere a Cristo e não a Pedro. Diz o próprio apóstolo Pedro, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos capítulo 4, versículo 11, Marcos capítulo 12, versículo 10. Se desejar também, leia ainda Romanos capítulo 12, versículo 20, capítulo 9, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ou seja, estamos recheados de provas de que a pedra
pelo qual está se referindo em Mateus capítulo 16 e o versículo 16, é Jesus Cristo e não Pedro. À luz das palavras do próprio apóstolo Pedro, Cristo é a pedra, rocha grande e firme, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita